Olha, mas a coisa ficou ruim no inquérito das milícias digitais. A Sara Giromini, que se auto-intitula Sarah Winter, ela deu uma entrevista bomba para a Isto É, em que ela fazia acusações ao general Heleno, ela fazia acusações a Bia Kicis e a Carla Zambelli, principalmente, entre outros do governo Bolsonaro. E aí, eu até falei, olha, da entrevista é fácil, eu quero ver ela lá em juízo falar isso, fazer essa delação para a Polícia Federal e falar sobre o que aconteceu. E não é que a Sara foi? A Sara, saiu agora a notícia, a Sara na segunda-feira, ela depois na Polícia Federal, no inquérito das milícias digitais, que é o inquérito que foi acoplado àquele inquérito dos atos antidemocráticos. E a coisa ficou ruim. A Sara entregou todo mundo. É a primeira vez que ela entrega todo mundo. Até então, ela depois do inquérito dos atos antidemocráticos, e ela estava salvando os bolsonaristas, estava naquela. Falava, mas não falava. Só que agora não. Agora foi pra cima de todo mundo. Ó, a casa vai cair. A casa vai cair. Esse inquérito, lembre-se, ele é investigado, o investigador, o relator é o Alexandre de Moraes. Ele é investigado na Polícia Federal por uma delegada, que é a delegada Denise, que o Bolsonaro não pode trocar a delegada. Ele também não pode trocar os agentes, não tem como interferir na investigação. A coisa vai ficar bem feia. Eu vou falar aqui o que disse a Sara no depoimento dela, porque ela falou até mais do que ela falou na entrevista. Mas antes, olha, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, quer ver a casa cair para toda essa corda, porque eu quero. Você quer? Então inscreva-se aqui no canal. Fala sobre a Sara. Ó, ela deu uma entrevista a Isto É, o contexto. A Sara, ela era a líder do acampamento Gado 300. Eu chamei assim, ó, acampamento, o apelido pegou. Era o acampamento que ela dizia que tinha 300 pessoas lá, eles estavam em barracas da Havan, tinha uma estrutura ali, ninguém sabe quem financiava aquilo. Pois bem, o Alexandre de Moraes já sabe. E eles estavam ali na Praça dos Três Poderes, para quem não sabe, nunca foi a Brasília. De um lado da praça tem o STF, do outro tem a Câmara dos Deputados e do outro lado, assim, são três, como se fosse um U, assim. Do outro tem o Palácio do Planalto. Então ficam ali os três poderes do Brasil e eles estavam ali no meio acampados. Sara chegou a dizer que tinha armas no acampamento, falou um monte de coisa, deu entrevista, tudo mais. Tinha gente da esquerda que estava com muito medo dela, falando, nossa, esse acampamento vão dar um golpe. No fim, fizeram protesto, jogaram fogos no STF. E no fim, não eram 300 pessoas, eram mais ou menos 25 a 30 pessoas que tinham no acampamento, se denominavam 300, mas eram menos de 10% daquilo. Ok, Sara foi presa, Sara foi solta, Sara estava com tornozeleira eletrônica, tudo mais, ok. Aí, ela deu uma entrevista na Isto É, em que ela disse que a Carla Zambelli pediu para ela focar os ataques no Rodrigo Maia e no STF, ou seja, foque os ataques. Eles apoiavam o Bolsonaro, que é do Poder Executivo. Tá ali, vamos até usar a Praça dos Três Poderes como exemplo. Ele é do Poder Executivo, que fica no centro ali da Praça dos Três Poderes. Então, a Carla Zambelli pediu, ó, nós apoiadores vamos aqui bater no chefe do Poder Legislativo, que é o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, e no Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Ok. E aí, ela disse na entrevista também que a Bia Kicis a assessorava tanto juridicamente, como assessorava como fazer para aparecer mais na mídia, como fazer tipos de ações que dão notícia na mídia, que dão capa e tudo mais. Isso a Bia Kicis era parte dela. E que tiveram uma reunião com o general Heleno, que inclusive para chegar nessa reunião, o governo federal, o Palácio do Planalto emprestou carros, foram de carona em carros oficiais, e falaram com o general Heleno, ele trabalha no Palácio do Planalto, e o general Heleno falou, olha, parem de atacar o Rodrigo Maia, não ataque o Rodrigo Maia. Foquem os ataques apenas no Supremo Tribunal Federal. Ok, isso na entrevista. Aí Sara foi depor na Polícia Federal, porque, ó, falar na entrevista, eu falo, você fala, qualquer um fala. Quero ver ela falar na frente da delegada da Polícia Federal, na frente dos investigadores e falar nos autos, porque aí, falando nos autos, o que ela diz ali é o que conta, é o que vai para a investigação. Aí, ela não apenas confirmou tudo, ela falou que a Bia Kicis primeiro, orientou a atacar o Rodrigo Maia, a Bia Kicis e a Carla Zambelli, mas que em determinado momento a Bia Kicis e a Carla Zambelli a incentivar a atacar mais o Supremo Tribunal Federal. Falou, ó, ataca menos o Rodrigo Maia e foque mais ataques no Supremo Tribunal Federal. E que a Bia Kicis chegou a disponibilizar um advogado que ficava lá 24 horas por dia, ou seja, estava no acampamento, para assessorá-los juridicamente, ou seja, qualquer problema que eles tivessem de natureza jurídica, eles tinham um advogado ali presente 24 horas por dia. Olha só o tamanho da assessoria que fazia a Bia Kicis. E a Bia Kicis também deixou um assessor dela, que
que também assessorava tudo e ajudava em tudo que eles precisavam no acampamento. A Bia Kicis também era quem fazia com que o acampamento tivesse algumas manifestações. Por exemplo, teve um dia em que eles saíram à noite com tochas. Parecia a Ku Klux Klan, que é aqueles racistas lá do século passado nos Estados Unidos, que eles protestavam contra os negros, queriam sacrificar e matar negros. Parecia, mas igualzinho. Coisa realmente de neonazista. Eles saíram com tochas. Foi nesse protesto que eu contei, ó, tem 27 tochas, então não tem como ter 300 pessoas. 300 pessoas, se cada uma tiver uma tocha, são 300 tochas. 27 tochas, porque no máximo ali, se cada um tem 27 pessoas, tem gente que tinha 2 tochas na mão, então eu contei 25 no total, porque 2 pessoas tinham 2 tochas na mão. Esse era o acampamento do 300. Mas, segundo a Sara Giromini, quem tinha essas ideias de fazer esse tipo de manifestação era a Bia Kicis. Falava, ó, faz isso que aí vai aparecer na mídia, faz isso, porque parte da estratégia fascista é o quê? É fazer com que a oposição tenha medo. Se a oposição tiver medo, a oposição recua. Quem tá com medo tende a recuar, não tende a lutar. Então, eles tinham que causar medo. Provavelmente, quem mandou a Sara dizer que tinha armas no acampamento e tudo mais foi a Bia Kicis. Por quê? Porque ela já tinha um advogado ali que era também assessor da Bia Kicis 24 horas por dia, para que se fosse a polícia fazer alguma batida, alguma coisa, eles conversavam ali e já tinham um advogado para tentar salvá-los. Ou seja, a Bia Kicis era quem organizava toda a palhaçada e falava, ó, faça essa palhaçada aqui, ela aí fazia. Aí ela organizou outra manifestação, teve dia que ela ia, aí nos finais de semana sempre o Bolsonaro sobrevoava, eu lembro disso, o Bolsonaro num helicóptero do exército, ele sobrevoando a manifestação junto com o então chefe do exército, junto com o general Ramos, junto com outros. Esse era o Bolsonaro, tava lá. Aí, ok. Aí ela começa a falar do general Heleno. Ela diz que eles usaram carros oficiais para ir de carona até o gabinete do general Heleno. E falaram lá com ele um pouco, mas que o general Heleno também foi ao acampamento. E o general Heleno no acampamento, isso foi até notícia na época. O general Heleno disse no Twitter que ele foi lá para tentar moderar os manifestantes. O general Heleno é um covardão de marca maior. Ele falou que não, fui lá só tentar moderar, porém não foi. A gente sabe que o general Heleno não quis moderar nada, porque antes do dia 7 de setembro, quando o Bolsonaro estava fazendo motociatas e manifestações, até levou o Pazuello uma vez uma manifestação, o general Heleno discursou na manifestação que pedia fechamento do STF. Mais do que isso, o general Heleno foi com o Bolsonaro, uma das manifestações, ele estava com o Bolsonaro sobrevoando de helicóptero. A manifestação pedia majoritariamente o fechamento do STF. A manifestação não pedia nenhum outro tipo de coisa. Naquela época não tinha outra pauta. Não tinha a pauta do voto impresso, pauta de não sei o quê. Não, era fechar o STF. Era só isso, a manifestação. Por quê? Porque não importa. Eles queriam fechar o STF, ponto final e acabou. E a Sara disse que o general Heleno, ele foi lá e ele falou, ó, poupem o Rodrigo Maia, não ataquem o Rodrigo Maia porque o importante não é o Rodrigo Maia. O importante é a gente atacar o Supremo Tribunal Federal. Então, tirem as críticas a ele e façam seus ataques ao STF. E que ela perguntou, então, a gente tem que atacar menos e moderar um pouco mais. Ele falou, não, ataquem mais o STF do que vocês estão atacando agora, ataquem mais, ampliem os ataques ao STF. Simplesmente moderem com o Rodrigo Maia porque ele não é o nosso alvo atual. Ou seja, ela está implicando o general Heleno nos crimes, que são os mesmos crimes pelos quais o Daniel Silveira e o Roberto Jefferson foram presos. Os mesmos crimes pelos quais ela foi presa, pelos quais o Oswaldo Eustáquio foi preso. Só para você ter ideia, ela colocou o general Heleno no olho do furacão, falou, ó, o general Heleno era um dos mandantes. E veja bem, o general Heleno que trabalha no Palácio do Planalto, ministro de Estado. A coisa vai ficar feia para o general Heleno. O Alexandre de Moraes vai virar babando para pegar o general Heleno, ainda mais porque muita gente nas Forças Armadas não gosta dele, então ele não vê problema em melindrar um general. Eu tava pesquisando isso. Será que o Alexandre vai se acovardar só porque o Heleno é um general? Não, ele vai para cima de todo mundo. A Carla Zambelli já está numa situação péssima por conta do inquérito das fake news, que mostra que do gabinete dela partiam fake news e que ela ajudava a financiar isso com dinheiro público, dinheiro dos assessores dela. Não em rachadinha, e sim que os assessores são pagos com dinheiro público e eles eram pagos para disseminar fake news. A Bia Kicis também já estava com um problemão no inquérito das fake news pelo mesmo motivo da Carla Zambelli, só que menor. Porém, agora, nesse inquérito, a coisa fica feia para a Bia Kicis porque ela
designou assessor para ajudar e designou um advogado para ajudar um acampamento que pedia fechamento do STF. Enquanto o povo sofre com a inflação, o desemprego, a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica. É só comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro... Tá aqui um trecho lá em Florianópolis. Isso rodou lá 4 horas. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo, botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, deixa também as minhas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, que aí, ó, aí é de graça. Não tem como, né? É só clicar num botão, inscreva-se. E embaixo do vídeo também eu peço inscreva-se no segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. Falou!